Para a gente meditar então na palavra, Lucas escreveu no capítulo de número 15, o versículo de número 11 até o versículo de número 24. Nós vamos meditar sobre o seguinte tema: como superar o medo em tempos de crise. O texto da palavra de Deus diz assim, em nome de Cristo: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da minha fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer por necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, na qual o mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas pai, disse aos seus servos: trazei-me depressa o melhor vestido e vestilho, pôr-lhe um anel na sua mão e coloque uma sandália nos pés, e trazei aquele bezerro cevado, e matai, comamos e nos alegramos, porque este meu filho que estava morto reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Bom, vamos aqui então entender essa parábola à luz do tema na qual nós já mencionamos aqui. Vou repetir o tema só para você ficar aí bem antenado. De repente Deus está falando contigo agora neste momento, eu creio nisso, sobre como superar o medo em meio às crises. Bom, partindo de um princípio de que quando tudo está em equilíbrio não se existe crise. Essa família era uma família estruturada. É uma parábola que Jesus profere junto com outras parábolas, não com o intuito de fazer uma pessoa de repente voltar a casa, mas sim uma resposta àqueles que o criticavam, ali no início do capítulo 15, o primeiro versículo. Porém, eu quero trazer essa palavra à luz desse tema. Por isso, não estarei fazendo nenhuma alegoria, estarei falando da parábola. Porém, essa parábola me ensinou muitas coisas e gostaria de compartilhar contigo. Primeiramente, no versículo de número 11, uma família estruturada, uma família que estavam juntos, comiam, bebiam, dormiam na mesma casa, era compartilhado das cadeiras, mesas, mobília, guarda-roupa, havia ali com certeza sofá. Uma família que tinha os seus bens, uma família que tinha sua riqueza, onde todos trabalhavam juntos e conseguiram aquela bela fazenda. Juntos eles, na unidade, eles criaram e construíram os seus bens, unida, cada um com seus afazeres, cada um com suas responsabilidades, tudo dividido, tudo estava em perfeito equilíbrio, não faltava nada para aquela família. Aqui nesse primeiro momento nós vemos a unidade, quando Jesus vai dizer que um certo homem tinha 2 filhos. Aqui a Bíblia não vai relatar sobre a mãe, enfim, não é a intenção, mas eu quero dizer sobre a questão do equilíbrio familiar. Quero dizer aqui sobre a perspectiva de que a unidade, ela é extremamente importante e ela deve ser valorizada. Infelizmente o menino mais novo, o jovem, o caçula, já na sua maioridade, ele
gera um conflito nessa família por mudanças de papéis, porque ele vive à sombra da luz do pai, e ele vive também à sombra da luz do irmão mais velho, o primogênito. Esse menino, ele cria um plano dentro do seu coração, e incomodado com essa sombra, dessa hierarquia do pai, depois do irmão mais velho, ele cria um plano, porque ele quer viver uma vida sem ter que dar satisfação para ninguém. Ele quer viver uma vida com sentimento de liberdade. Ele quer viver uma vida de merecimento por ser um trabalhador e de poder de repente ter mais coisas, na qual de repente o pai ou o irmão mais velho de certa forma possa ter proibido. Ele quer viver o poder, ele quer sair a hora que quiser e chegar a hora que quiser sem dar satisfação para ninguém. Esse jovem, ele programa esse plano no seu coração, e esse plano ele é revelado no versículo 12, quando ele chega para o pai e pede: pai, eu quero ir embora, pai, eu não estou feliz aqui, e eu quero viver a minha vida, eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ter as liberdades, eu quero poder ir e vir, acordar a hora que quiser, enfim, eu quero viver minha vida. Vou embora para um outro país, quero viver a minha vida, sem interferência de vocês, quero ser uma pessoa totalmente independente. E nesse momento a gente vê que o plano da unidade familiar, ela se quebra. O pai vai respeitar a atitude do filho, a decisão do filho, certamente com muita tristeza, e ele vai dividir os bens. Ele vai entregar então o direito do filho. O jovem rapaz pega o seu dinheiro, sua riqueza depois de um tempo, e vai viver a sua independência, e vai viver a sua vida, aquilo que então ele sonhou, imaginou que fosse ser sua vida. A gente vai verificar no versículo de número 13, que esse menino, esse jovem, ele vai embora, e ele vai viver uma vida que, segundo ele, na ilusão, na perspectiva de vida dele, era a vida ideal. E ele vai tomar as suas próprias decisões. E ao tomar as suas decisões, e isso foi respeitado pelo pai e pelo irmão mais velho, ele vai para esse novo país, e o texto vai dizer que ele não aprendeu um valor com o pai dele. Porque o pai teve riqueza, o pai conseguiu ter bens, exatamente porque tinha disciplina no gastar, tinha disciplina na forma como economizar. Mas infelizmente esse jovem, esse menino, já na sua maioridade, desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo de uma forma totalmente irresponsável. Esse menino, ao viver dessa forma, porque ele imaginava na percepção dele que essa seria a vida dele, longe do pai, longe da mãe, longe do irmão, aquela era a vida que ele havia escolhido. Era uma decisão, e essa decisão foi respeitada. Porém, como toda decisão tem uma consequência, nós vamos observar que a indisciplina e o desperdício gerou uma consequência muito grande na vida desse jovem, porque a crise se instaurou naquele país. Uma grande seca chega, e o desperdício, e a forma dissoluta, e a forma como gastava o seu dinheiro com seus amigos, e a forma como ele lutava para poder conquistar amigos nesse novo lugar, a forma como ele reagiu para se sentir aceito por aquele grupo de pessoas aonde ele foi morar, fez dele uma pessoa irresponsável nos seus orçamentos. Ele gasta toda a sua grana tentando fazer amigos. De repente ele pagava lá um gole para um colega, e o colega batia no ombro dele e falava assim: isso aqui é que é amigo. E assim ele vivia achando que a vida era essa, a vida que deveria ser vivida, e que aquilo era a vida, e não aquela prisão que ele vivia na casa do seu pai, junto ao seu irmão. Quando a crise se instaura, a gente vai observar que essa vida de ilusão, essa vida que ele levava, chegou o momento da escassez, chegou o momento em que a crise se instaura, e a partir deste momento, tudo aquilo que ele imaginava, tudo aquilo que ele pensava, tudo aquilo que ele imaginava que não iria acabar, acabou. Que era o seu dinheiro, a sua riqueza, que era o
O único motivo que atraía pessoas até ele, porque as pessoas não iam até ele por aquilo que ele era, não, eles iam até ele por aquilo que ele poderia oferecer, no caso dinheiro, no caso, né, festas, bebidas, enfim, essa forma dissoluta de viver, como o texto fala. A gente vai observar no texto, no versículo de número 13 e no versículo de número 14, que a irresponsabilidade, a indisciplina, o desperdício trouxe para a vida daquele rapaz uma grande escassez. A necessidade bateu à sua porta. A crise está instaurada. Aqui o texto vai dizer que ele chegou e ele padeceu necessidades, e os campos, ele foi convidado para trabalhar no campo, e a miserabilidade dele era tão grande que ele sentiu vontade de comer comida dos porcos, porque os seus amigos, eles, na verdade, não lhe davam nada. Versículo de número 16. Aqui a gente vê até que ponto realmente as pessoas, elas se aproximam da gente, e até que ponto vão as intenções dessas pessoas com relação a se aproximar da gente. Será que os verdadeiros amigos, eles vêm somente quando nós temos alguma coisa para oferecer a eles? Ou eles deveriam se aproximar da gente por aquilo que a gente é, e não por aquilo que a gente pode oferecer a eles? O texto vai dizer que ninguém o ajudou, porque no momento de crise, cada um vai cuidar da sua vida, porque no momento de crise, cada um vai cuidar da sua família, porém ele está longe da sua família, porém ele está sem amigos, porque na verdade nenhuma das pessoas que se aproximou dele, de fato eram amigos. A gente vai observar o texto, que ele está sozinho no meio de uma crise. Nesse momento, eu percebo o medo das pessoas na crise que está agora nesse momento acometida ao mundo. Pessoas que moram sozinhos têm medo, estão indo para a casa dos pais, porque tem medo, por exemplo, de ser contaminado, que aconteça alguma coisa, e ele simplesmente fica ali, sozinho, à mercê da sorte. A gente vai observar que o medo toma conta do coração deste jovem, porque agora ele está sozinho, ele está no meio de uma crise, ele não tem a quem recorrer, ele não tem a quem pedir ajuda, ele não tem amigos, ele está distante da sua casa. E o texto do versículo 17 vai mudar o cenário, quando vai dizer que ele tornando em si. Esse tornando-se fica muito claro que todas as decisões que ele tomou anteriormente, e essas decisões foram erradas, era porque ele estava fundamentado numa ilusão, e essa ilusão, para ele não era ilusão, era a vida dele, porém caiu a ficha. Parece que ele, parece que as coisas meio que num estralar de dedos, parece que o cenário, parece que a mente se abre, parece que os olhos começam a ver, e ele percebe que a decisão fundamentada numa ilusão trouxe sérias consequências. Ele está no meio dessa crise, e o texto vai dizer que ele acordou, como se fosse um pesadelo, tornando em si. Ele teve um insight, ele teve ali uma metanoia, ele teve ali uma percepção, porque aqui, agora naquele momento, ao ter desejo de comer bolotas de porcos, mostra que a sua dignidade, mostra que o seu amor próprio, mostra que a sua arrogância, o seu sentimento de independência, o seu sentimento de não querer respeitar seu papel dentro da família, ela cai por terra. E ele percebe que aquilo foi uma decisão errada, e ao perceber que aquilo foi uma decisão errada, ele caiu em si, e ele vai tomar uma atitude, mas antes disso ele vai falar com ele mesmo, ele vai conversar com ele mesmo, até porque ele não tem ninguém para conversar, está sozinho, e ele vai falar consigo mesmo: quantos jornaleiros do meu pai têm pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei até o meu pai, e vou dizer para ele que eu pequei contra ele perante ti, vou dizer para ele que eu não tenho dignidade de ser chamado de filho, mas que ele me faça pelo menos um dos seus trabalhadores. Observamos aqui que esse jovem perdeu a dignidade, observamos aqui que ele perdeu muita coisa. Esse jovem, ele perde a dignidade, ele perde a decência, ele perde o seu amor próprio, ele está extremamente abandonado no meio de uma crise, sozinho, e ele fala com ele mesmo. E se você acha que uma pessoa que fala sozinho é louca, louco é você de achar isso, porque falar consigo próprio é curador, e a gente deve de fato falar com a gente mesmo, a gente deve ter um momento da gente com a gente mesmo. E aqui a gente vai ver que ele vai
tomar uma atitude. Primeiramente ele planeja, e ao planejar essa atitude, a gente vai observar que ele vai dizer nessa fala com ele mesmo, que ele perdeu totalmente a dignidade da vida. E quantas pessoas perderam a dignidade da vida? Quantas pessoas perderam muitas coisas em virtude de decisões que fizeram baseado em ilusões, achando que é interdependente, achando que não precisa de ninguém, achando-se autossuficiente, achando que é uma espécie de Deus. A gente vai observar no texto que tudo isso cai por terra. A gente vai observar no texto que ele faz uma autorreflexão consigo mesmo, planeja uma ação, e essa ação vai acontecer quando ele se levanta e vai para o seu pai, no versículo 20. Antes ele planeja uma atitude, agora ele vai executar essa atitude. Uma atitude que vai mudar o cenário, uma atitude que vai trazer de volta o equilíbrio para a vida deste jovem. Ele se levantou, pegou o caminho e foi embora. Do outro lado tem um pai triste, do outro lado tem um pai também esperançoso, do outro lado tem um pai aguardando por ele, olhando pela porta, olhando pela janela, aguardando, vai que um dia esse meu filho volta, vai que um dia ele retorna para a nossa casa. E esse dia chegou, quando esse jovem pega o seu caminho de volta para a sua casa, e de longe o pai avista uma pessoa, maltrapilho, cabeludo, uma pessoa barbuda, uma pessoa suja, uma pessoa com fome, desidratada, uma pessoa magra, judiada pela vida, por causa da decisão que tomou. E esse jovem está vindo, e o pai, ao ver o filho de longe, ele consegue identificar o filho, porque o pai conhece o filho, mesmo o filho totalmente deformado pela situação e circunstância da crise, o pai, ele reconhece o filho. O pai sabe a estatura do filho, a forma de andar. O pai conhece os movimentos do corpo do filho, e ao ver de longe o andar desse filho, o pai vai demonstrar amor incondicional. O pai vai demonstrar o amor dele através de ações. O pai corre, o pai vai ao encontro, o pai abraça e o pai vai beijar esse filho. Tamanha demonstração de amor. Quando esse filho é abraçado e beijado e amado pelo pai, ele vai mostrar o arrependimento através da humilhação, porque é assim que funciona. A humilhação gera arrependimento, e arrependimento devolve para nós a dignidade perdida. O filho vai dizer: pai, eu pequei, eu errei, eu falhei, pai, mas eu não sou digno. Aqui o filho está determinando: eu perdi a dignidade, eu não sou digno, mas pelo menos me faça como um trabalhador, me dê a dignidade do trabalho, já que eu perdi a dignidade de filho, por causa da minha decisão. Mas o pai não vai nem ouvir ele direito, já vai chamar os servos e vai dizer assim: apressa, arruma a roupinha, corta o cabelo, rapa a barba, coloca uma sandália, coloca um anel da família, prepara o bezerro, porque esse meu filho aqui, ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e logo ele foi achado. Neste momento, o pai vai devolver não somente a dignidade de um trabalhador, mas a dignidade de filho, perdido pelo filho, pela ilusão da sua independência. Para mim, finalizando, o pai prepara uma festa, diferente das festas que o filho passou nessa terra longínqua, aonde a festa era motivada pelo dinheiro que tinha. O pai faz uma festa, não por aquilo que o filho tem, até porque o filho não tem mais nada, mas o pai faz uma festa pelo filho, por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele poderia oferecer. Aqui nesse momento, a gente vê Deus olhando para os filhos e dizendo: eu devolvo para você a dignidade perdida, eu estou de braços abertos para te receber. Em meio à crise, nós precisamos tomar algumas ações e atitudes, lembrar de onde nós caímos e entrar no caminho de volta para a casa do Pai. E esse caminho, Jesus disse muito claro que era Ele, quando Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não for por Ele. Por isso, a mensagem de Deus para nós hoje, em meio à crise, para superar o medo, é voltar para a casa do Pai, porque lá sim nós somos seguros, porque lá sim nós somos verdadeiramente amados, porque lá sim tem festa, mas não a festa por aquilo que a gente
possa oferecer. Não, a festa ela existe por aquilo que a gente é. Nós somos filhos do Pai, nós somos filhos de Deus. Uma atitude fundamentada na humilhação, arrependimento, e esse arrependimento traz de volta a dignidade, e essa dignidade faz da gente se sentir seguro de que o Pai está cuidando da gente. O Pai nos quer de volta, o Pai nos deseja. Por isso, como superar o medo em meio às crises? Volta para casa, volta para a família. Família é aqueles que te quer bem, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. Não necessariamente precisa ser um membro da sua família. Volta por aqueles que realmente te querem bem. Volta para a casa do Pai, porque o Pai tem um banquete te esperando. Fecha os seus olhos agora, eu vou orar por você agora, neste momento. Senhor Deus, grande e poderoso Pai, nós estamos vivendo uma crise, Senhor, por decisões erradas da humanidade que se afastou do Senhor. Nós vivíamos uma unidade com o Senhor, mas por sentimento de independência nós nos afastamos de Ti, querendo ser parecido como o Senhor. E os nossos pais edênicos, Adão e Eva, no passado erraram, e hoje toda a humanidade ela sofre as consequências de uma decisão, de uma ilusão. Pai, as consequências estão aí. Nós não somos nada, a humanidade não é nada. Diante de um vírus desse, nós estamos presos, precisando de Ti, Senhor, com medo, acometidos pelo medo, diante da crise que está instaurada em toda a terra. Meu Deus, pessoas estão com medo, pessoas estão sozinhas, pessoas estão passando por necessidades. Pai, aquelas que me ouvirem, aquelas que estão me ouvindo, e aquelas que ainda vão me ouvir, Senhor, que eles possam ter esse insight, tornando em si, perceber que a dignidade ela volta quando a gente se humilha, quando a gente se arrepende, e quando a gente vai ao encontro daqueles que nos amam, não por aquilo que temos, mas por aquilo que somos. Somos filhos de Deus. Por isso, Deus, nos ajude a ter essa convicção, ajuda-nos a ter, Senhor, a coragem e saber que somos protegidos pelo Senhor em meio à crise, porque é juntos, unidos na casa do Pai, com a dignidade de filho, com a dignidade da vida. Quantos estão, Senhor, se matando, tirando a própria vida por causa da perda da dignidade, por causa, Senhor, de decisões erradas que tomaram na sua vida. Senhor, se elas estão me ouvindo hoje, Senhor, que elas tenham um insight, que elas tenham uma metanoia, que elas tenham, Senhor, um tornar em si, um acordar, um estralar de dedo, e elas possam perceber que erraram, que elas possam se humilhar, se arrepender e voltar para o caminho, voltar para Cristo, que nos conduz até a casa do Pai. Por isso, Deus, ajuda-nos a tomar essa decisão. Se alguém aqui planejou essa decisão, Pai, que a gente tenha coragem de executar, que a gente possa falar com a gente mesmo, que a gente possa executar esse plano, e que a gente possa receber, mesmo errados, a dignidade que o Pai nos dá, por causa do seu grande amor, um amor tal que a Bíblia não consegue explicar. Por isso uso o termo tal, porque nós não conseguimos explicar, porque Paulo vai dizer aos Romanos que não tem altura, profundidade, largura, que possa nos impedir deste amor. Meu Deus, ajuda-nos a usufruir deste amor, também nesse momento de crise, e saber que o Senhor nos protege, e saber que o Senhor cuida da gente, e saber que o Senhor nos dá dignidade, em meio à crise, em meio às dignidades perdidas da vida. Por isso, Pai, confiamos em Ti, e no Teu grande amor, e eu peço a Tua bênção na vida de todos quantos estão me ouvindo nesta tarde e noite, para a glória do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém.